Olá e bem-vindos. Hoje mergulhamos num daqueles temas que definem o futebol moderno. Imaginem, um jovem prodígio, um talento que só aparece de geração em geração e que se vê dividido entre a lealdade a duas nações. Pois é, vamos desvendar o dilema de Lamine Yamal. E, no fundo, a pergunta que fica no ar é esta: o que é que pesa mais? É o país onde nascemos, onde crescemos, ou são as nossas raízes, a herança da nossa família? É um dilema e, como vamos perceber, isto ultrapassa em muito as quatro linhas do campo de futebol. Então, para percebermos bem este dilema, vamos lá conhecer a estrela que está no centro de toda esta controvérsia. Ora bem, Lamine Yamal. Para quem ainda não o conhece, é um dos nomes mais entusiasmantes a sair da famosa academia do Barcelona, a La Masia. Ele nasceu em Espanha, mas o pai é marroquino. E o talento dele é tão, mas tão grande que muito cedo na carreira se viu numa verdadeira encruzilhada: representar a Espanha, o país onde nasceu, ou Marrocos, a terra do pai. Mas por que é que há tanto interesse à volta dele? É simples, os números não mentem. Olhem bem para isto. Com apenas 18 anos, em apenas 13 jogos, já leva 6 golos e 7 assistências na La Liga. Isto não são números normais, pois não. São números de um craque, de alguém que vai ser uma estrela mundial. E claro, tanto Espanha como Marrocos sabiam disto perfeitamente. Claro que, com tanto talento em cima da mesa, a decisão dele ia, inevitavelmente, gerar reações fortes. E gerou. Vamos agora olhar para o lado de Marrocos, onde a escolha de Yamal, digamos que, não caiu nada bem, especialmente entre algumas das figuras mais icónicas do futebol marroquino. E uma das vozes mais críticas, talvez a mais audível, foi a de Mustafa Hadji. Muitos hão de lembrar-se dele, um jogador brilhante com uma técnica fantástica que até jogou em Portugal, no Sporting. Ele tem 63 jogos pela seleção de Marrocos. Ou seja, a opinião dele tem um peso enorme no país. E ele, de facto, não poupou nas palavras. E esta frase resume tudo, não é? No fundo, o que o Raja está a dizer é que o carinho, a ligação emocional, aquele sentimento de pertença que o Yamal teria a Marrocos seria algo incomparável, muito mais forte do que qualquer coisa que pudesse sentir em Espanha. Para ele, é uma questão de coração, não é uma questão de passaporte. A crítica do Hadji vai mais fundo e assenta em alguns pontos-chave. Primeiro, ele acha, sem rodeios, que o Yamal cometeu um erro. Ponto. Depois, ele até usa como exemplo um artigo de um jornal espanhol que, na sua opinião, mostra que em Espanha preferem o Pedri. A ideia é que o Yamal nunca será visto como um dos seus. Para o Hadji, a identidade é algo que não se muda. Podes vestir a camisola espanhola, mas serás sempre marroquino. Mas ok, como em todas as histórias com alguma complexidade, há sempre dois lados da moeda. E agora, vamos ouvir o que o próprio jogador tem a dizer sobre tudo isto. E a resposta do Yamal é muito direta, muito pragmática. Ele diz que, claro, tem todo o respeito e carinho por Marrocos, mas a ambição profissional falou mais alto. O sonho dele era jogar um campeonato da Europa, competir naqueles palcos europeus que ele cresceu a ver. Foi isso que pesou mais. No fundo, ele sentia que, futebolisticamente, a sua casa era ali. E pronto, aqui temos o dilema, resumido na perfeição. De um lado temos a visão do Hadji. Tudo se baseia na herança, na emoção, naquele sentimento de pertença. Do outro lado, a visão do Yamal, focada na carreira, na oportunidade e na identidade que ele construiu ao crescer em Espanha. E a questão é que, se calhar, nenhum dos dois está errado. São apenas perspectivas, valores diferentes. Mas para percebermos porque é que isto ganhou esta dimensão toda, temos que olhar para o contexto. É que esta escolha não aconteceu no vácuo, percebem? O momento em que tudo isto se dá torna a coisa ainda mais intensa. A verdade é esta: se isto tivesse acontecido há, 10 anos, a reação se calhar nem era a mesma. Mas hoje Marrocos já não é uma seleção qualquer. É uma potência em ascensão. E por isso, a perda de um talento geracional como o Yamal dói muito mais. Dói porque eles estão a construir algo verdadeiramente especial. E não é conversa. Esta ascensão é bem real. Estamos a falar de uma equipa que chegou às meias finais do último Mundial. Um feito histórico para uma nação africana. E, a ironia das ironias, eliminaram a Espanha nesse percurso. Agora são vistos como candidatos a vencer a Taça das Nações Africanas. E, claro, são uma equipa a ter muito em conta no próximo Mundial. Perder o Yamal neste contexto é perder uma peça que podia ser a chave deste projeto tão ambicioso. No fim de contas, o caso de Yamal é mais do que apenas uma história de futebol. É um sintoma, um reflexo de uma realidade muito maior no desporto globalizado dos nossos dias. É que esta não é uma história única, longe disso. Por todo o mundo há imensos atletas com dupla nacionalidade que enfrentam esta mesma escolha, que é quase sempre agonizante. É o retrato de um mundo cada vez mais conectado, um mundo onde as fronteiras entre identidade nacional, cultural e profissional estão cada vez mais esbatidas, mais difusas. E tudo isto nos deixa com uma pergunta para refletir.
No futebol moderno, com carreiras tão curtas e oportunidades espalhadas por todo o globo, o que é que define, afinal, a lealdade de um atleta? É a herança que recebemos dos nossos pais ou o futuro que queremos construir? O caso de Lamine Yamal mostra-nos, acima de tudo, que a resposta está muito longe de ser simples e que, se calhar nem sequer existe uma única resposta certa.